Queridos, continuando aqui, estávamos falando anteriormente da lei da demanda, lembrando que demanda é procura, já falamos anteriormente, vamos falar agora da lei da oferta e depois vamos tratar de ponto de equilíbrio, dois assuntos extremamente importantes dentro desse nosso contexto das curvas, dentro desse contexto que a gente está estudando, que é o contexto da economia. Vamos lá? Fecha lá. As quantidades ofertadas de um bem qualquer dependem de vários fatores, valendo mencionar os seguintes fatores: preço do produto considerado, que eu vou chamar de PX, e preço de outros bens, que eu vou chamar de PI. Obviamente, quanto maior for o preço de um bem, ceteris paribus, maior será a quantidade que os produtores gostariam de oferecer no mercado. Então fecha aqui, ó. Lei da oferta significa dizer que a empresa quer ofertar no mercado. O que significa dizer? Se a empresa começa a perceber que o preço é mais caro, teoricamente falando, ela tem uma maior rentabilidade, teoricamente falando, ela tem uma maior disposição, uma maior vontade de ofertar esse bem. Então, o preço é um aspecto a ser considerado. Lembrando que quando a gente fala preço, claro que essa aula não é aula de custos, não é uma aula de economia, mas o comerciante, o produtor, quando coloca um determinado produto no mercado, que ele faz o cálculo do preço final, ele considera nesse preço final todos os seus custos. Todos os seus custos foram considerados. Então tem esse custo mais o seu percentual de ganho. As duas coisas que vão dar origem ao preço. Beleza? Então fecha lá. Preço de outros bens. Se os preços de outros bens de tecnologia de produção semelhante subirem e o preço do bem X não se alterar, os produtores procurarão reduzir a produção de X e tentarão produzir esses bens cujos preços estão subindo. Então pensa comigo, preço de um outro bem está subindo, o preço do bem X não se alterar, ele fica parado, ele fica estagnado. Os produtores procurarão reduzir a produção de X, tentarão produzir esses bens cujos preços estão subindo. Fecha aqui, ó. Se o outro bem, o preço está subindo, e o bem, o meu preço, é o bem, o PX, ele não está subindo, qual a tendência natural? Eu parar a produção desse bem e produzir aquele outro bem que o preço está subindo. Por quê? Eu vou ofertar aquele produto e se aquele preço está subindo, é porque tem demanda, é porque tem procura. E eu, como bom produtor, eu vou optar por aquele, vamos dizer assim, por aquele determinado produto onde eu tenha um valor agregado maior. Consequentemente, se o preço está subindo, está tendo demanda. Significa dizer que passando para esse outro bem, a gente tende a ter maior rentabilidade. Nossa, professor, comerciante é assim? Queridos, isso é uma prática de mercado. Meu bem estagnou. O outro bem, que é um outro bem parecido com esse, é um outro bem que está subindo de preço, significa dizer que tem demanda. Tendência é a gente migrar para aquele outro bem. Uma coisa natural, uma empresa migrar, uma empresa procurar, uma empresa optar por um bem que está valorizando no mercado, significa dizer que ela tende a ter mais rentabilidade. Queridos, em termos de administração de empresas, o objetivo número 1 de uma empresa é satisfazer o cliente. Mas, indiscutivelmente, queridos, uma empresa comercial, uma empresa industrial, nesse caso de produção, ela vai sempre procurar as melhores opções para maximizar os seus resultados. E é claro que esse comportamento das empresas, se não é uma empresa que atua assim, mas são várias empresas, em termos microeconômicos, tem uma influência no mercado, tem uma influência nos preços. E isso também vai ser influenciado pela procura, mas estamos falando de oferta. Beleza? Dentro desse contexto, olha que interessante, fecha lá. As quantidades também têm outros fatores que afetam a questão das quantidades. Preço dos fatores de produção. O preço dos fatores determina o custo da produção.
Se o preço dos fatores se elevar, os custos se elevarão, o que pode provocar uma queda na produção e, consequentemente, uma redução da oferta de um bem. Professor, os custos ficam maiores? Sim. Isso pode provocar uma queda de produção? Sim. Fecha aqui, ó. Se o custo está maior, e às vezes não é o momento da gente aumentar o preço do bem, até porque eu não estou analisando esse aspecto do preço, mas se o custo de produção aumenta, significa dizer que muitas vezes a minha margem de lucratividade tende a ser menor. Por quê? Porque quando a gente calcula o nosso preço, o que eu comentei anteriormente de contabilidade de custos, a gente considera todos os custos que uma empresa tem, sejam custos fixos, sejam custos variáveis, sejam custos diretos, sejam custos indiretos. Todos estes custos serão calculados. Então, se o custo começa a aumentar, tendência a provocar uma queda na produção. Se diminuiu a produção, significa dizer que uma tendência natural é ter uma redução na oferta desse bem. Isso quando os fatores de produção aumentam. O que significa dizer? O preço dos fatores de produção também representam um aspecto que influenciam diretamente a oferta dos bens, a oferta dos produtos que são colocados à disposição do consumidor. Beleza? Outro fator interessante, fecha lá, nível de produção empregada, que a gente chama de T. Quanto mais moderna a tecnologia adotada no processo produtivo, maior é a quantidade produzida do fator empregado. Mais tecnologia, maior a quantidade produzida, reduzindo o custo de produção e, portanto, aumentando a oferta do produto para qualquer nível de preço. Fecha aqui, ó. Se você usa muita tecnologia no bem, você consegue reduzir os custos. Se você consegue reduzir os custos, significa dizer que, independentemente do preço, não é o aspecto que eu estou abordando agora, tendência a ter mais oferta, tendência a ofertar muito mais esse bem. Um exemplozinho, você está assistindo agora uma videoaula. Por que essa videoaula é possível você assistir? Porque existe uma tecnologia. Não é só porque tem internet. Porque a internet existe há praticamente 20 anos. A questão não é essa. A questão é que a tecnologia evoluiu e a velocidade de conexão das internets também evoluiu, propiciando você ter acesso a essa videoaula. O que significa dizer? Você tem uma tecnologia, alguns custos são mais baixos, significa dizer que aumenta a oferta do serviço. Olha só, quando a gente fala, por exemplo, do mercado de videoaulas, você não tinha a quantidade de cursos online há 5 anos atrás que você tem hoje. Por que a oferta de serviço aumentou? Porque melhorou a tecnologia, reduziram-se os custos. Significa dizer que a gente pode chegar na sua casa. Isso também tem a ver com a oferta de bens. Oferta de bens, né? Quantidade de bens que são ofertados à população. Também, fecha lá, olha só, como nós vimos esses 4 fatores, as quantidades ofertadas do produto X, qualquer, podem matematicamente ser representadas da seguinte forma. Quantidade ofertada do produto X tem a ver com o preço. O outro fator aqui, ó, tem a ver com o preço de outros bens, tem a ver com o preço dos fatores de produção e tem a ver também com o nível de tecnologia, que SX representa a quantidade ofertada do bem. O S, símbolo de oferta, em inglês, supply. Então guarda isso aí, porque lá nos gráficos que a gente vai ver, a gente vai analisar isso aí, tá certo? Então o S é símbolo de oferta. Vamos colocar isso aqui, ó, para no gráfico você lembrar. O S é um símbolo para oferta. O que é uma oferta mesmo? Quantidade de bens que é disponibilizada. Quantidade de bens que é disponibilizada a um determinado cliente, quantidade de bens que é ofertada, né? E é claro que se você tem uma grande oferta e você tem uma grande demanda, para uma empresa é o ideal. Não adianta nada você ofertar bens se você não tem demanda. Lembrando que eu já falei anteriormente para vocês, a questão da demanda, ela está diretamente relacionada, né, à necessidade e à procura de um produto.
O que não necessariamente quer dizer que você tem uma grande demanda, que isso de fato vai virar uma venda de verdade. O que na publicidade a gente chama de conversão. O fato das pessoas procurarem muito produto, ter uma demanda grande, não significa dizer necessariamente que vai gerar uma conversão, que vai gerar uma venda, coisa que a gente já tinha visto anteriormente. Beleza? Então a gente vai colocando esses conceitozinhos, esses toquezinhos aqui, vai deixando no quadro, porque quando a gente for trabalhar com gráfico, e a gente já trabalhou com alguns, você não se enrola e você consegue entender facilmente a simbologia. Beleza? E digo mais, hein? Essas duas curvas vão cair na sua prova. Fique esperto. Tanto o aspecto da lei da demanda como a lei da oferta. Ponto de equilíbrio também. Fique esperto. Beleza? Dentro desse contexto, importante, os economistas costumam considerar os fatores PI. O que é PI? Preço de outros bens. PF, preço dos fatores de produção. E T, invariáveis, nível de tecnologia empregada. E então analisam preliminarmente os efeitos de variações do preço do produto sobre a quantidade ofertada. Então, nessa hipótese, eles trabalham com uma curva de oferta, só que eles consideram esses outros três fatores, fatores invariáveis. Então, o estudo principal passa pela variação do preço. Com esta hipótese, a quantidade ofertada de um produto qualquer passa a ser definida por quantidade ofertada de determinado produto vai ser em função de P, vai ser em função do produto considerado, ou então no caso do preço considerado. Ou ainda, a oferta é definida como as diferentes quantidades de um bem ou serviço que os produtores estão dispostos e aptos a vender durante um certo tempo a diferentes preços. Então, só para ficar claro para você, só para ficar bacana para você, para ficar mais fácil de entender a curva, os economistas consideram isso aqui, num dado momento, invariáveis, de forma que não haja variação do preço de um outro produto, que a gente tinha visto aqui, preço de um outro bem, não há uma variação, né, no preço dos fatores de produção e não há uma variação também na questão da tecnologia. Então a abordagem econômica que em geral vai ser feita, vai ser uma abordagem em função do preço. Então você faz uma análise principal da oferta em cima do preço, que é a principal análise. E intuitivamente podemos afirmar de que quanto maior o preço de um bem, mais interessante se torna produzi-lo. Portanto, a oferta será maior e vice-versa. Fecha aqui, Ou seja, se eu, empresa, eu consigo agregar valor e o preço de mercado desse bem cada vez é mais alto, eu fico muito mais interessado em produzir esse bem. Claro, queridos, que quando a gente analisa esse conceito, a gente analisa só a oferta. Entre aspas, ganância econômica. Se eu estou produzindo alguma coisa que está valorizando, que tem valor de mercado, que tem valor agregado, que consigo ter lucratividade, e se esse valor me gera uma boa lucratividade, quanto mais esse preço aumentar, e, né, claro, sem considerar a questão da demanda, significa dizer que a tendência maior é a oferta ser maior desse produto, e vice-versa. Beleza? Tranquilo? Por outro lado, se o produto que eu estou produzindo fica para trás e um outro produto similar vai valorizando, como eu falei anteriormente, tendência é eu estagnar minha produção desse produto e migrar para o outro, porque o outro tem um valor agregado maior. Se tem um valor agregado maior, aplicando, mesmo que sejam mesmos percentuais, o valor financeiro agregado do outro produto, sendo maior, me gera um maior ganho financeiro. Isso é o que? Lei da oferta. Beleza? Queridos, não confunda a lei da demanda com lei da oferta. São coisas diferentes. Mais na frente, a gente faz um link entre as duas, a gente faz uma concatenação e a gente interliga as duas. Mas você não pode confundir. Cuidado para não confundir uma coisa com outra. Veja que coisa interessante. Vamos dar um exemplo aqui, Escala de oferta de mercado da Melissa. Aquela sandália que a gente tinha dado até no exemplo anterior aí. Tudo bem? Preço por par, R$200. Quantidade ofertada, 5.000. Preço por par, 160. Quantidade ofertada, 4.000. Preço por par, 120. Quantidade ofertada, 2.500.
Preço por par, 80. Quantidade ofertada, 1.000. Preço por par, 40. Quantidade ofertada, 500. O que está acontecendo aqui, ó? O preço do par está caindo e a quantidade ofertada está caindo. Ou seja, ao contrário dos consumidores, à medida que o preço se reduz, menores serão as quantidades que os produtores estarão dispostos a vender no mercado. Fecha aqui, ó. Se aquilo que eu vendo, se aquilo que eu produzo comumente tende a perder valor, significa dizer que a minha oferta de produtos para ofertar no mercado tende a ser uma oferta menor. O outro lado da história, se aquilo que eu vendo valoriza, está aumentando de preço, a tendência é ofertar mais. A gente pode pegar esse mesmo gráfico e olhar de forma inversa. Olha esse mesmo gráfico aí, fecha aí, ó. Vamos ver de forma inversa? Vamos supor que o preço agora está aumentando. O que acontece com a demanda? Vai aumentar também. Quanto que é o preço? R$40. Quantidade ofertada? 500. Preço? 80. Quantidade ofertada? 1.000. A pessoa está disposta a ofertar mais. Preço? 120. Veja que nessa outra ótica está valorizando. Quantidade ofertada? 2.500. Preço? 160. Quantidade ofertada? 4.000. Preço? 200. O par? Quantidade ofertada? 5.000. Então fecha aqui, ó. Veja que nesse caso, as grandezas são diretamente proporcionais. Diminui o preço do par, diminui a quantidade ofertada. Aumenta o preço do par, aumenta a quantidade ofertada. Nesse caso da lei da oferta, não estou falando de procura, as grandezas são diretamente proporcionais. Quanto mais valoriza um preço de um determinado produto, maior a quantidade de oferta no mercado. Quanto mais desvaloriza um produto, o seu valor perde, o seu preço vai perdendo valor, menor a quantidade ofertada. Guarda esse detalhe, que é um detalhe interessante, o aspecto diretamente proporcional. Dentro desse contexto, olha que coisa interessante. Como que é a lei da oferta? Analisa aqui, ó. Olha o nosso gráficozinho. Daqui a pouquinho a gente confronta os dois, a oferta e a procura. Olha só, preço, determinado produto, né? Aqui é a quantidade da oferta, a quantidade ofertada, ó, que é SX aqui, tudo bem? Lembrando que S, como eu já tinha falado para você, é oferta, né? S é oferta. Já vai se acostumando aí com isso aí. S é oferta. E esse balãozinho aqui serve para quê, professor? Não serve para absolutamente nada, esquece esse balão, tá? Então, olha só, analisa aqui, ó. Se o preço é 40, quantidade ofertada é 500. O preço vai aumentando, 80. Quantidade ofertada 1.000. Preço vai aumentando, 120. Quantidade ofertada 2.500. Preço vai aumentando, 160. Quantidade ofertada 4.000. Preço vai aumentando, 200. Quantidade ofertada 5.000. Aqui está aumentando, aqui está aumentando. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Essa é a lei da oferta. Fecha aqui, queridos, mais uma vez. A lei da demanda é uma lei que a gente já viu com a função decrescente, ela é em função do preço. Aqui, ó, se o preço vai aumentando, a tendência é o produtor ofertar mais produtos, porque o valor agregado, o lucro, a lucratividade dele vai aumentando. São duas leis diferentes. Lembrando que aqui eu estou considerando a tecnologia invariável, eu estou considerando aqui nessa análise o preço de um outro produto similar invariável e o preço do custo de produção invariável. Estou considerando isso. Não estão considerando outros fatores. Só estou considerando a variação do preço, seja para cima, seja para baixo, seja para mais, seja para menos. Tudo bem? Dentro desse contexto, olha que coisa interessante. Fecha lá. A curva da oferta em geral positivamente inclinada da esquerda para a direita, indicando o fato de que quanto maiores forem os preços, maiores quantidades de produtos serão ofertadas no mercado. Trata-se de uma relação direta, porque eu falei para você, quando eu falo direta, eu estou falando que é diretamente proporcional. Relação direta entre preço e relação direta entre quantidade. Relação direta entre preço, relação direta entre quantidade ofertada.
Ou seja, quanto mais altos forem os preços, deu o exemplo da Melissa, maiores as quantidades de produtos ofertadas pelo mercado. Maior a quantidade de produtos que determinado produtor está disposto a colocar, disponibilizar no mercado. Isso é lei da oferta. Guarda essa informação. Fecha aqui, ó. Diretamente proporcional. Aumenta, valoriza o preço, aumenta a quantidade ofertada de produtos que o produtor coloca à disposição para os seus clientes. Beleza? Dentro desse contexto, nós temos agora aqui o ponto de equilíbrio. Tudo bem? Então essa curva aqui, ó, é a curva da demanda. Essa curva aqui que a gente estudou anteriormente, né? Curva da demanda. Lembrando que demanda é procura. Essa curva S, que a gente acabou de falar dela, é a curva da oferta. Então, curva da demanda, curva da procura. E curva da S é a curva da oferta. O que é o preço de equilíbrio, professor? O preço de equilíbrio é aquele em que a quantidade de uma mercadoria que os consumidores estão dispostos a adquirir durante um determinado tempo é exatamente igual à quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer no mercado. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que vai existir um ponto de equilíbrio. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer que vai existir um ponto de encontro entre a lei da oferta e a lei da demanda, entre a lei da oferta e a lei da procura. As duas vão se encontrar. Quantidade de mercadoria que a pessoa está disposta a comprar, lembrando que demanda não necessariamente a pessoa vai comprar, é igual à quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer no mercado, que é a questão da oferta que a gente acabou de fazer o estudo. Dentro desse contexto, olha só que coisa interessante. Supomos que o preço seja inicialmente fixado em 200 o par. A esse preço, a demanda por Melissa será 1.000 pares por mês, enquanto a oferta será de 5.000 pares. Preço fixado, R$200. Vamos fazer uma análise aqui? Vamos. Qual que é o preço fixado aí, professor? Olha o preço aqui, ó, R$200. Tudo bem? A gente faz uma análise, né, em cima da oferta e uma análise em cima da procura. Então, olha só, preço R$200. A esse preço aqui, ó, ou seja, a demanda por Melissa será 1.000 pares por mês. Essa é a demanda que a gente vai buscar para a Melissa, 1.000 pares por mês. E a oferta, 5.000 pares. Então, demanda, nós temos 1.000, né? Oferta, 5.000. Voltando aqui, ó, R$200. Nós temos aqui 1.000, que é a demanda, não é verdade? E nós temos aqui a oferta 5.000. Ou seja, R$200 você tem muita oferta. Só que R$200 você tem menos procura. Então, talvez não vale a pena você ofertar 5.000 se você só tem uma procura de 1.000. Continuando lá. Consequentemente, os preços tendem a cair. Os preços vão caindo aos poucos, enquanto houver produto sobrando. E de outra parte, vale notar que à medida que o preço vai caindo, a oferta vai se reduzindo, porque se o preço está caindo, não tem tanta procura. Então, se o preço vai caindo, a oferta vai reduzindo e a demanda vai aumentando. Significa dizer que a procura pelo produto é maior. Então, a gente analisou o aspecto de R$200. Vamos analisar o aspecto agora de R$80 o par. Suponhamos que os preços sejam fixados em 80 o par. A esse preço, os consumidores estão dispostos a comprar 4.000 pares, mas o produtor só está disposto a ofertar 2.000 pares. Vamos ver o outro lado da história? Olha o preço, ó, R$80. Olha o preço aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, R$80, né? Isso aqui é a curva, né? O que é essa curva aqui, ó? Da oferta, né? Qual a oferta de pares de sapato? Né? 2.000. Mas qual que é a demanda lá? Ou seja, qual que é a demanda das pessoas? Fazendo uma análise aqui, ó. Um a gente já viu aqui, ó. Um pedacinho, não é verdade? E o outro pedacinho lá, ó. Olha o outro pedacinho. Os consumidores estão dispostos a comprar 4.000 pares.
e o produtor só quer ofertar 2.000. Ou seja, esse aqui, ó, as pessoas estão dispostas a comprar 4.000 pares, que é a curva da demanda, ou a curva aqui se encontrando, ó. Eu queria que você prestasse atenção nesse gráfico para você entender, ó. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Qual que é o preço? R$80. Demanda. As pessoas estão procurando, estão dispostas a comprar 4.000 pares. Não quer dizer que vai comprar. Aqui, ó, preço R$80. A indústria está disposta a colocar no mercado apenas 2.000, que é a lei da oferta, ou seja, 2.000 pares. Então, nós vimos com 200 e nós vimos com 80. Não chegamos ainda a um ponto de equilíbrio. Veja que coisa interessante. Então, há um excesso de demanda. Professor, como assim excesso de demanda? Tem muita gente procurando, olha só, excesso de demanda. Tem muita gente procurando, aqui ó, os 4.000. E você tem pouca gente ofertando. Tudo bem? O que significa dizer? Em relação à oferta, consequentemente, os preços começam a se elevar. Mas observe-se que à medida que os preços vão se elevando, vai se reduzindo a oferta, né? Vai reduzindo a demanda e a oferta vai se expandindo. Os preços continuam subindo enquanto a demanda for maior que a oferta. Então o preço tende a subir. No nosso exemplo aqui, ó, a gente não estava em 80? Quanto foi o preço aqui agora? Ó, o preço foi para quanto? 120. Então faça uma análise desse preço aqui, ó. Olha só, nesse caso, R$80, nós tínhamos uma demanda maior que a oferta. Se eu tenho uma demanda maior que a oferta, tendência, preço subir. A gente vai ver que quando a gente chega a 120, a demanda, que é a quantidade de peças que as pessoas estão procurando, equivale à oferta, que é a quantidade daquilo que está sendo ofertado pelas empresas. Moral da história, né? Primeiro lado da história. Aqui, ó, analisando mais uma vez o 80. Você tem um preço de R$80. Quando você tem a demanda, ou seja, a pessoa procurando maior que a oferta, tendência é o preço subir. O outro lado da história, analise o preço de R$200. O que significa dizer? É um preço, teoricamente falando, que é um preço caro, né? O que significa dizer? Só tem oferta de 1.000, não é verdade? Só que você tem aqui, ó, vamos dizer assim, uma demanda de 5.000. Então, o que acontece? Esse preço aqui de 120, a gente vai perceber que ele é um preço de equilíbrio, ó. O que significa dizer? Significa dizer o seguinte: ao final desse processo de ajustamento, vemos que ao preço de 120 o par, a quantidade demandada de melissa será de 3.000 pares, igualando exatamente a quantidade ofertada. Como a esse preço a demanda e a oferta são iguais, não haverá pressão para que o preço caia ou se eleve. Significa dizer que esse vai ser o nosso preço de equilíbrio. Esse vai ser o nosso preço de equilíbrio. Tudo bem? O que significa dizer? Daquele gráfico, nós chegamos a uma conclusão, que é uma conclusão bastante interessante. Se a demanda é menor que a oferta, o que significa dizer? Se a demanda é menor do que a oferta, significa dizer que você está ofertando muito produto e a sua demanda, né, é uma demanda, vamos dizer assim, a sua procura é uma procura menor. Tendência do preço se reduzir. Ou ao contrário da história, se a demanda é maior que a oferta, o que significa dizer? Se a procura do produto é maior daquilo que está sendo ofertado, tendência do preço se elevar. Agora, pegando o exemplo dos 3.000, se a demanda é igual à oferta, significa dizer que você tem um preço de equilíbrio. Significa dizer que o preço não se altera. Você não vai ter alteração no preço. O que a gente chama de preço de equilíbrio. Fecha aqui, ó. Esse preço de equilíbrio e esse gráfico de demanda e oferta mostra pra gente esse equilíbrio. Mas o mais interessante é entender a outra vertente, a chamada lei da oferta e lei da procura, ou lei da demanda e lei da oferta. Demanda, oferta. Então guarda isso. Essa relação é interessante. Demanda
igual a oferta, preço de equilíbrio. Preço não altera. Preço é o mesmo. Se a demanda, a procura, é maior que a oferta, tem muita gente procurando o produto e tem pouca oferta. Se tem muita gente procurando o produto e tem pouca oferta do mercado, para equilibrar isso, qual a tendência? Tendência natural é o preço aumentar. Muita gente procurando um produto, você tem pouco produto no mercado. Outro lado, se a demanda é menor do que a oferta, você tem muito produto ofertado e você tem pouca demanda, você tem pouca gente procurando. O inverso, tendência, preço diminui. Tendência, o preço diminuir. O preço vai ficar, tendência a ficar cada vez menor. Guarda isso. A gente tira essas informações da onde? Da curva onde a gente tem desse gráfico do preço de equilíbrio, onde a gente coloca no mesmo gráfico a demanda e a gente coloca no mesmo gráfico a questão da procura. Beleza? Daqui a pouquinho a gente volta. Um abraço.